Alunos do oitavo ano. A aula de hoje tratará sobre o capítulo 8, que tem como título Estados Unidos, Território, Organização e População. O objetivo que deve ser alcançado por vocês é compreender como se dá a organização do espaço estadunidense por meio do estudo de aspectos econômicos e populacional, como também reconhecer a formação e expansão territorial dos Estados Unidos e sua hegemonia no mundo. Os Estados Unidos, maior potência econômica e militar da atualidade, é o terceiro maior território do mundo, com cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, certo? Incluindo o Alasca e o Havaí, que são territórios que não estão nas terras contínuas do país, certo? Então, gente, é indiscutível que os Estados Unidos ainda hoje é a maior potência econômica, mesmo a China estando aí com a segunda maior economia do mundo, ele vai ainda passar décadas, acredito, para superar, né, o poder econômico e militar dos Estados Unidos, certo? Então ele é o terceiro maior de território, porque ele está só atrás do Canadá e Rússia. Então os Estados Unidos têm influência devido à sua riqueza e seu poder militar, ele tem influência no mundo, né, nas instituições, né, como a ONU, a OTAN, o FMI, entre outras organizações internacionais. Relevo e recursos energéticos. Pode-se dividir quatro tipos de unidade de relevo. Pode ser dividido em quatro tipos de unidade de relevo. O território dos Estados Unidos. Ao leste temos os planaltos, como os montes Apalaches. Ao oeste temos as cordilheiras, como as montanhas rochosas. No centro temos as planícies centrais e no litoral do Atlântico temos as planícies costeiras, certo? Esses tipos de relevo, as características mais detalhadas nós já estudamos, né, no bimestre passado, certo? Seu subsolo abriga grande variedade de recursos energéticos, como petróleo, gás natural, ferro, alumínio, cobre e carvão mineral. É por isso que os Estados Unidos, né, ele se destaca na exploração desses recursos e se destaca no crescimento econômico. Atualmente, os Estados Unidos exploram no seu subsolo gás de xisto, diminuindo a dependência do petróleo. Por quê? Porque esse gás de xisto ele tem a mesma composição praticamente do petróleo, certo? E o petróleo é um dos recursos mais consumidos na atualidade, né? Então essa exploração do gás de xisto, né, só países desenvolvidos como os Estados Unidos que tem a capacidade de explorar, certo? Porque é um recurso, necessita de bastante recurso e de tecnologia, então se gasta bastante para explorar esse gás, certo? Os Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que consome, então é um país quase, vamos dizer assim, autossuficiente na produção de energia, né? Quase não é necessário importar fontes de energia, né? E agora com essa exploração no gás de xisto é que ele vai diminuir mais ainda a dependência de recursos energéticos vindo de outros países. Os combustíveis fósseis é a questão ambiental, né? Aí tem os impactos, né, provocados pela queima dos combustíveis fósseis, que traz, né, o aquecimento global e tudo mais, a poluição atmosférica. Para vocês terem uma ideia, gente, em 2015 os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo. É brincadeira, ultrapassando países líderes, né, como a Rússia e a Arábia Saudita. Então, devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, o país está entre os maiores poluidores do mundo, né, ficando somente atrás da China. Claro, né, o maior produtor agora, né, atualmente, de petróleo, consequentemente ele vai ser um dos maiores poluidores, né, os maiores emissores de CO2, né, ficando somente atrás da China. População e território. Segundo o Departamento do Censo dos Estados Unidos, o país tinha mais de 328 milhões de habitantes, uma das maiores populações do mundo, tá? Então, se você fizer uma classificação aí, fazer uma pesquisa dos 10 maiores países, as 10 maiores populações do mundo, com certeza os Estados Unidos estará entre as 10, certo? Formação da população, a origem, né, do povo norte-americano. Então,
formou-se a partir dos colonizadores europeus brancos e da forte presença de africanos escravizados no sul. No século XIX, milhões de imigrantes, principalmente europeus, optaram por viver nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é composta em sua maioria de brancos, que representam 74, 77% da população, os negros com 12, 13%, outros grupos aí que seria 8, vamos atualizar, 16, que são os povos, né, principalmente de origem hispânica, latinos, os asiáticos com 4 a 5% e os indígenas entre 1%, 2, 3%, certo? Lembrando que os indígenas eles foram, né, no período da conquista do território, da formação do território, eles foram bastante, né, a conquista para o oeste, nós vamos ver aí, os indígenas foram massacrados, né, exterminados pelos brancos europeus. Aí, brancos, a população, né, composta de 75%, afro-americanos, que são os negros, 3%, asiáticos, quase 5%, 6%, indígenas, 1,2% e descendentes de latinos, né, 16%. Latinos americanos, né? Aí, gente, são as 3 maiores megalópolis dos Estados Unidos, né? A Boswash, a Chips e Sansan. Boswash é a junção da cidade de Boston com Washington, né? A região é a megalópole do Nordeste, é a região mais desenvolvida, mais industrializada, é a região, vamos dizer assim, mais importante no cenário econômico nacional e até internacional, certo? Ela engloba a cidade global Nova York, que é a metrópole central principal, certo? Onde está aí instituições, sede de instituições internacionais como a ONU, Banco FMI, entre outros. A Boswash é uma faixa urbana de aproximadamente 700 quilômetros de comprimento, contém mais de 50 milhões de pessoas e cada 6 habitantes do país, olha como é interessante aí, ó, de cada 6 habitantes do país, um mora nela. Então, para vocês verem a importância dessa megalópole chamada Boswash, certo? Região mais desenvolvida e industrializada dos Estados Unidos, é a região Nordeste. A Chips é a megalópole dos Grandes Lagos, né? Chicago é o polo financeiro de serviço do país, a metrópole central da megalópole é Chicago mais Pittsburgh. Com quase 3 milhões de habitantes, é o centro de uma região metropolitana que envolve várias cidades vizinhas, perfazendo um total de 9 milhões de habitantes. Sansan é a megalópole da costa oeste, né? 4 milhões de habitantes, mais 17 milhões na sua região metropolitana. Tem esse nome pela junção de São Francisco e São Diego. Imigrantes, né? A partir da década de 80, os Estados Unidos passaram a atrair milhares de imigrantes, majoritariamente latinos, americanos e asiáticos. Milhares deles cruzam as fronteiras ilegalmente, né, para buscar melhores condições de vida. Para evitar a entrada ilegal pelo México, foram criadas leis rígidas e a construção de um muro entre San Diego e Tijuana, no México. Aqui é a imagem. Então, do lado de Tijuana, no México, do lado dos Estados Unidos. Esse muro ele foi bastante criticado, né, pela política internacional, né, e esse muro ele vai só trazer mais o que? Violência, intolerância entre as diferenças entre as etnias, entre os povos, né? Vai só mais trazer violência, racismo, a xenofobia, o ódio entre as etnias. Então, esse muro, né, era uma proposta da candidatura de Donald Trump, né? Então ele está sendo construído, né, finalizado, só que foi bastante criticado, está sendo bastante criticado. A Lei dos Direitos Civis, de 1964, que encerrou as leis da segregação racial. O que é segregação? Isso é separação.
Então, antes de 64, os negros eram isolados, separados dos brancos. Eles não tinham o mesmo direito dos brancos. Eles não podiam participar da política, né? Então, com a lei dos direitos civis, permitiu legalmente que a população negra frequentasse os mesmos locais e ocupasse os mesmos lugares que a população branca. Porém, a mentalidade racista ainda não desaparecia. A população negra em alguns estados americanos ainda sofre muito tipo de violência até hoje, né? Então, um dos defensores, né, um dos defensores dessa lei foi, deixa eu lembrar aqui o nome dele, Martin Luther King, que era um pastor protestante, ativista político e defendia os direitos civis dos negros, né? Então ele foi um dos precursores que fez com que essa lei fosse criada. Então, antes dessa lei, os negros eles não tinham o mesmo direito dos brancos. Havia praças separadas, né? Os negros em empresas, quando tinha empregados negros, os negros tinham sua própria lanchonete ali para lanchar, era separado dos brancos. Os banheiros eram separados, o bebedouro era separado. Então eles sofriam muito preconceito e racismo. Infelizmente, gente, como o racismo é estrutural, vem da origem, né, de uma sociedade. Então, ainda hoje, o preconceito, o racismo é grande em todas as partes, principalmente nos Estados Unidos. Nós vamos conhecer por que a origem desse racismo lá nos Estados Unidos, né? Então, gente, essa imagem é a imagem atual, foi dos protestos recentes, e aí por causa daquela morte, né, da violência policial provocando a morte de George Floyd, né, um afrodescendente, né, negro, que foi morto, asfixiado por um policial branco, certo? Então lá nos Estados Unidos ainda tem essa questão da violência policial, certo? Formação do território. É aqui que nós vamos conhecer, né, a origem desse racismo, né? Atualmente o território dos Estados Unidos está dividido em 50 estados, né? 2 deles não estão em terras contínuas, que é o Alasca, que nós vimos lá, que é uma península localizada a noroeste do Canadá, e o Havaí, no Oceano Pacífico. Esses territórios foram comprados, né, pelos Estados Unidos. Esse espaço territorial se consolidou após o processo de colonização encaminhado pelos europeus a partir do século XVI, culminando na formação das 13 colônias, as 3 famosas colônias. As 13 colônias se uniram e aprovaram a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Então foi a primeira colônia, né, da América a ter a sua independência, que influenciou também a independência das demais colônias da América Central e América Latina. Então no mapa aí nós podemos ver as colônias do norte, que era essa parte aí da Lilás, e as colônias do sul. Então elas vão ter características distintas, diferente do Brasil, que foram as colônias de exploração, certo? Que vai ter que caracterizar as colônias do sul aqui, ó. As colônias do centro e norte eram colônias de povoamento. Haviam pequenas e médias propriedades que desenvolviam a policultura para o consumo interno. No norte, a extração de madeira e peles no centro. Cultura de trigo, cevada e cedro. O trabalho era livre, assalariado, certo? Então, as colônias do norte eram colônias de povoamento, de desenvolvimento. Então, foi a primeira região a se industrializar, né, dos Estados Unidos. As colônias do sul eram colônias mercantilistas, sua produção agrícola era voltada para o mercado externo, baseada em grandes propriedades rurais e a utilização do trabalho escravo africano. Essa é a característica da maioria das colônias do continente americano, certo? Se destacou esse tipo de colônia na América em geral, com exceção das colônias do norte e do centro dos Estados Unidos. As grandes propriedades são a agricultura de plantágio, né, a monocultura, que se destaca um tipo de
de cultivo que se produzem em grande escala, em grandes quantidades de terra, em grandes hectares, para ser exportado para fora. Os Estados Unidos sofreram no século XIX uma violenta guerra civil chamada Guerra de Secessão, de 1862 a 1865. Pronto, até aqui que inicia, vamos dizer assim, o racismo, né, estrutural dos Estados Unidos. Que após os Estados do Norte, os Estados Unidos sofreram no século XIX uma violenta guerra civil, a Guerra de Secessão, de 1862 a 1865, que após os Estados do Norte do Sul em virtude da abolição da escravatura. Então, quando os Estados Unidos se tornou independente, ele propôs aos Estados do Norte, que era mais industrializado, propôs o fim da escravidão, certo? Só que os Estados sulistas dependiam, né, da atividade escravista, né? Então, os Estados sulistas, cuja economia se apoiava no trabalho escravo dos negros, recusavam a abolição. Então, depois da derrota, tiveram de acabar com a escravatura, mas nunca aceitaram de bom grado a integração dos negros. Então, a origem do racismo norte-americano está aí, na questão de que na formação do seu povo, na formação do seu território havia uma parte, né, as colônias de escravidão, né, que tinham como trabalho escravo. Então, após a vitória, a Guerra de Secessão foi a vitória do Estado do Norte, ele aboliu a escravidão, mas mesmo assim, depois da abolição, os negros ainda sofrem preconceito, discriminação e violência, né, como nós vimos aí na atualidade, que está acontecendo. Grupos brancos como o Ku Klux Klan, né, que se criou para, vamos dizer assim, é um grupo racista, né, o Ku Klux Klan, entre outros que tem nos Estados Unidos, que apoia a violência e o racismo contra os negros. O imperialismo, a expansão territorial e a política intervencionista. Então vamos conhecer por que os Estados Unidos se tornou um dos maiores países em extensão territorial. Então a expansão territorial é o fruto de anexações, tratados e compra de território, principalmente por meio de luta armada contra o México. Então o México sofreu bastante, né, perdeu vários territórios, né, para os Estados Unidos. A doutrina Monroe, né? Essa doutrina Monroe, iniciou a partir do discurso do próprio presidente, que veio o nome Monroe, né? James Monroe, o então presidente dos Estados Unidos, no ano de 1823, reafirmando a soberania estadunidense na América. Então, nesse período, os Estados Unidos já eram um país industrializado, né? Já estava se tornando um país de grande influência no cenário internacional e de grande poder militar. Então, a frase dessa doutrina, né, América para os americanos, é a frase clássica. Então, as potências europeias de olho na América não deveriam colocar mais seus pés no continente. Por quê? Porque agora quem vai comandar, quem vai ter influência sobre a América não vai ser mais países europeus, e sim os Estados Unidos, os estadunidenses, os norte-americanos, porque eles são o país mais desenvolvido da América. Ele bate de frente com. Então a frase clássica dessa doutrina é América para os americanos. Aí a gente, de início, a gente entende, então os Estados Unidos estavam defendendo a América, né? Defendendo todos os países da América, os latinos. Não, né? Então América para os estadunidenses. Então a realidade da expressão é essa, que quem deveria explorar, ter influência sobre a América não são mais os europeus, os países europeus, sim os Estados Unidos, porque ele tem a capacidade para isso, que ele é um país desenvolvido. A expansão territorial para o leste, né? O Destino Manifesto, foi um conjunto de ideias escritas em 1845 pelo jornalista John Sullivan, que defendia a ocupação das terras da América do Norte, do Oceano Atlântico ao Pacífico. Brancos e puritanos eram os eleitos que teriam uma sociedade modelo para a América. Então esses brancos puritanos vieram da Inglaterra principalmente, que eram
os evangélicos, né? Então, essa deste manifesto, segundo eles, que os brancos puritanos eram os eleitos por Deus para criar uma sociedade igualitária, justa e modelo para o mundo, né? Então essas terras foram escolhidas por Deus para que essas pessoas pudessem desenvolver e fazer uma sociedade melhor, né? E os indígenas não eram, segundo esse manifesto, os indígenas não eram capazes de trazer isso, né? Progresso. Não era uma coisa, né? Vamos dizer, a discriminação entre os povos. Então foi nesse período aí que os indígenas norte-americanos sofreram exterminação, né? Quase total da população, né? Com a conquista dessas regiões do oeste. Aí as imagens da conquista para o oeste, né? Várias caravanas em busca dessas novas terras, da exploração e da fixação. Aí são as chaves mostrando, as imagens mostrando sobre a doutrina Monroe, né? Que é avisando aos países europeus que não tentassem mais fazer nenhuma intervenção na América, porque ia sofrer, né, influência, sofrer as consequências dos Estados Unidos. É como se aqui, quem manda aqui sou eu. Vocês agora já tiveram a oportunidade de vocês, já fizeram a colonização, agora quem manda aqui sou eu, os Estados Unidos. Então a América é minha. A expansão imperial, né? Uma das políticas também, após a política de Monroe, foi a Big Stick, que era grande porrete. Foi uma frase usada para descrever o estilo de diplomacia empregada pelos Estados Unidos. Falar com os países da América com suavidade e um porrete na mão. Então, os Estados Unidos, por ser o país mais desenvolvido dos Estados Unidos da América, eles se achavam com o direito de fazer qualquer intervenção em qualquer parte da América. Então, se tivesse algum conflito, alguma coisa que prejudicasse a América em geral, ele tinha o direito de intervir com forças militares e resolver alguns problemas. Força do exército. Então, essa política de Big Stick. Então, qualquer problema que ocorresse no Brasil, em qualquer país que atingisse, né, prejudicasse a América como em todo, os Estados Unidos tinham direito de fazer a intervenção. É o que eles quis fazer agora na Venezuela, né? Colocar seu exército lá para depor, né, o presidente lá da Venezuela. Aplicação da política do Big Stick, uso da força do exército para resolver problemas ou conseguir o que deseja. Essa era a política de expansão imperial. Exemplo desta política: Cuba e Panamá. Cuba recebe apoio dos Estados Unidos na luta pela independência. Cuba se torna independente em 1898, graças à ajuda dos Estados Unidos. Em 1991, sofre imposição da Emenda Plata, onde os Estados Unidos estavam autorizados a atuar militarmente na ilha de Cuba como protetores. É nesse período aí que ele coloca um presidente, né, norte-americano em Cuba, né? Essa emenda durou até 1933, quando Fulgâncio Batista assumiu o poder em Cuba e pôs fim a este tratado, instaurando o socialismo em Cuba. Em 1959, Fidel Castro assume o poder em Cuba e governa até 2008, quando seu irmão Raul Castro assume. Ainda até o dia de hoje, Cuba ainda é um sistema socialista, né, na América. No Panamá, o Panamá era uma região norte da Colômbia e os Estados Unidos apoiaram a sua independência, criando um novo país com o nome de Panamá. Será que os Estados Unidos fizeram isso sem interesse nenhum? Claro que não, né? Então, após a independência, ocorreu a construção do Canal do Panamá, de 1903, um canal que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Após a construção do canal, o Panamá passou a protetorado e concedeu aos Estados Unidos o controle perpétuo da zona do canal, que foi concluído em 1914. Certo? Aí o canal, a imagem do canal Panamá. Então facilitou os Estados Unidos com esse canal, o Panamá, facilita a escoação
os produtos norte-americanos, né? Tanto para o Oceano Atlântico como para o Oceano Pacífico. Em 1893, os Estados Unidos invadiram o arquipélago do Havaí e em 1900 tornou-se oficialmente um território dos Estados Unidos, um dos estados, certo? Presença mundial. Os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo, por meio de empresas transnacionais, bases militares de sua frota marítima estacionada em todos os oceanos. Então, os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo porque ele é uma potência mundial e possui influência, né, no mundo, né? Hoje nós vivemos uma ordem unimultipolar, única, com os Estados Unidos acima de todos, e multipolar porque está surgindo, né, outras potências de destaque regional, como a própria China, né? Temos a Rússia, né, entre outros. O intervencionismo. Os Estados Unidos têm grande poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre as instituições internacionais como a ONU e a OTAN, né? Poder de ataque dos Estados Unidos. Aqui é só dando uns exemplos. Na década de 90, os Estados Unidos realizaram diversas intervenções militares, com a autorização da ONU, né? A Primeira Guerra do Golfo, em 1991, enviou tropas. As guerras civis na Somália, Haiti, Iugoslávia, Kosovo, entre outros. Ele enviou exército. A doutrina Bush foi isso, foi criada para a defesa contra o terrorismo, né? Isso, elaborado em 2003, né? O terrorismo, né? Em 2001 houve o atentado, né, nos Estados Unidos, destruindo as Torres Gêmeas, né, que ficou na história mundial, né? Marco, né? Então, os Estados Unidos, como superpotência, tinham o papel de proteger o mundo contra possíveis ameaças, segundo a doutrina Bush, né? Fundamentos dessa doutrina. Doutrina Bush. Ataques preventivos. Os Estados Unidos atacaram o Afeganistão, depondo o governo Talibã, e o Iraque, depondo Saddam Hussein. No segundo caso, sem consentimento da ONU, com grande oposição internacional, né? Como ele é um país, né, um país mais importante do mundo, vamos dizer assim, né? Porque é um país mais rico e mais forte militarmente, ele se acha no poder de fazer qualquer intervenção em qualquer parte do mundo, né? Doutrina Obama, a doutrina diferente da de Bush, né? Ações militares e ações diplomáticas. Então, a doutrina de Obama, quando ele é presidente, ele ia mais para a ação diplomática através de acordos pacíficos e do diálogo, né? Atuação junto com outros países. Então, toda intervenção que ele fosse fazer, como os Estados Unidos tivesse, tinha que ter o consenso do grupo do 8 ou G20, que eram os países de maior economia. Restrição de programa nuclear iraniano. Então ele lutou para que o Irã diminuísse os programas nucleares, né, as bombas atômicas. Retomada da diplomacia com Cuba, né, voltar a ter, né, o diálogo com Cuba, né, que era o único país que os Estados Unidos não faziam acordos, né? E a retirada do Iraque, retirada das tropas militares do Iraque e Afeganistão. Então, para você ver a diferença de doutrina de Bush, né, para Obama. A ascensão da China, né? A China atualmente é o país que mais cresce no mundo. Por essa razão tem se destacado no cenário geopolítico mundial. E né, está aí no calcanhar, como possamos dizer, no calcanhar dos Estados Unidos. No âmbito internacional, a China está obtendo maior força e participação nas decisões políticas. Tal fato levava o país a usufruir, junto com os Estados Unidos, a ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais principal das Nações Unidas. O país tem exercido grande influência política, militar e econômica no cenário regional e internacional, graças aos fatores determinantes, como grande extensão de seu território, ocupa o terceiro lugar em dimensão, elevadíssimo número de habitantes, cerca de 1,3 bilhão, mais populoso do mundo, e dinamismo de sua economia. Atualmente é a economia que apresenta o maior índice de crescimento em todo o planeta. Aí uma chazinha só mostrando, né? A China terá o maior PIB com 28% da riqueza mundial, os Estados Unidos com 26%, ou a Índia aí crescendo 17% e a União Europeia 15%. A Índia ultrapassando a União Europeia, né? Então a Índia vai ser também um dos países mais importantes, isso na projeção para 2050. Mas tudo isso pode mudar, né?
Ó, gente, só lembrando aqui nessa correção da extensão do território, certo? É, a China é o quarto país em extensão territorial, ficando atrás dos Estados Unidos. Bom, gente, aqui se encerra a nossa aula. Um bons estudos e até a próxima.